modelagem de um cubo. Na verdade é uma luminária semelhante àquele cubo do Mario, né? Eu vou me basear com uma imagem de referência que a gente tem. Então, para isso, eu já vou deixar na vista frontal, porque a imagem que eu tenho é da frente do objeto. Então, tecla número 1, frontal ou viewpoint front. ADD Image Reference. Para adicionarmos a imagem, vamos localizar a imagem. Cadê? 2026, modelagem 3D. Eu acho aqui. Pronto, adicionei essa imagem. A que está no cigarro acho que é um pouquinho diferente dessa aqui, mas dá pra gente perfeitamente utilizar. O que eu vou fazer é reduzir essa imagem para caber ali no nosso cubo de referência. Ela está um pouquinho torta e está em perspectiva, então a gente não deve levar em consideração 100% essa referência, tá? Então é mais ou menos aqui, tá? Lembrando que eu não estou mexendo no cubo e sim na imagem. Vamos configurar algumas coisas aqui na propriedade dessa imagem. Eu gosto de usar transparência. Eu não gosto de exibir na perspectiva. Com relação à front, para mim tanto faz. Eu vou só arredar um pouquinho para trás, ó, G, seguindo Y, para não ficar no meio nem na frente de qualquer objeto. Pronto. Frontal. Vou já reutilizar esse mesmo cubo inicial. Vou entrar na edição. Aproveitei que está tudo selecionado, ó, Ctrl B, e eu já faço esse chamfer inicial. Tá? Então já tenho esses cantos suavizados aqui. Beleza? Alt Z eu tenho raio-x, né? Então consigo visualizar através do cubo. A diferença é que no exercício no exemplo que está no cigarro, ele tem uma parte inferior, né? Então você pode fazer inset, extrusão, inset e extrusão também para finalizar. Ou seja, tecla I, tecla E, tecla I, tecla E. E isso finaliza a parte de baixo, beleza? Bom, a gente pode adicionar alguns pequenos cilindros aqui na frente. Vou adicionar aqui, ó, ADD Mesh, ou Shift A, ou vindo aqui no menu ADD, lembrando que eu estou no modo de objeto, beleza? Mesh Cylinder. Eu consigo usar o raio-x para poder enxergar. Não vamos utilizar tudo isso, eu vou reduzir para uns 8 lados. Vou reduzir também o tamanho já, para ele ficar próximo do nosso objeto. 0.1. Vamos deixar 0.15. O raio, acho que está legal. E vou já rotacionar para ele corresponder à nossa orientação do nosso cubo. Vou colocar na frontal, ele está um pouco maior do que a nossa referência, vou reduzir um pouquinho mais, esse aqui tá bom. Pronto. Então ficou 8 vértices, 0,06, 0,15 e rotacionei aqui no eixo X. Muito bem, agora eu vou trazer esse carinha para frente, eu posso inclusive usar aqui, ó, eixo Y, ó. Deixo ele aqui na frente, ó. Beleza? Estou na frente do cubo. Posso usar a posição também por aqui, não tem problema. Tá? 0,76. Se eu usar o mesmo valor, tecnicamente aí fica na mesma posição. 0,76, 0,76. Tá, vou deixar perfeitinho ali. Na mesma posição, depois eu só desloco novamente no Y, para ele encaixar um pouquinho dentro do objeto. Agora eu posso enxergar melhor na lateral, ó, tecla número 3. Eu consigo ver o quanto ele entrou no objeto, basicamente.
É isso mesmo. E eu finalizo essa parte. O resto é modificador de espelhamento, mirror. Ativo todos os eixos e uso o objeto de referência, que é o cubo aqui, ó. Aí eu consigo também usar ele lá para trás. E aplico o modificador. Duplico o objeto, ó, Shift D. Cancelo. E eu vou rotacionar no eixo Z, ó, RZ. Só que a rotação está no pivô ali, está no centro do objeto, tá? Que é esse ponto laranja aqui, ó. A gente já tem um ponto no centro que é o 3D Cursor, então é só a gente alterar aqui, ó, a transformação para o 3D Cursor. Então a transformação que eu fizer, que é no caso a rotação, ela vai levar em consideração agora o 3D Cursor como centro. Então RZ90. Eu posiciono para todos os lados. Finalizo juntando os dois, ó, Shift, Ctrl J, transformo tudo em uma mesma malha. Seleciono agora o cubo e adiciono um modificador de corte, Boolean. Com isso eu seleciono agora os cilindros que vão cortar ele, tá? E aplico aqui, ó, o modificador. Posso deletar então os cilindros e aí eu tenho os meus cortes no meu cubo. Bom, a parte mais complicada agora é a interrogação. Eu vou adicionar aqui no modo de objeto um plano, ó, Mesh Plan. Por que eu não comecei com um cubo? Porque o cubo você tem as 3 dimensões, né? Então no plano já é mais simples da gente controlar esse objeto no espaço, já que só tenho 2 dimensões. Então eu rotacionei, já estou na edição, ó. Vou reduzir a escala SZ, GZ, pronto. E aqui eu vou duplicar, ó, Shift D, seguindo o eixo Z, ó. Agora o modo mais interessante de eu trabalhar é com os vértices, que são os pontinhos. Então eu consigo mover, ó, GZ para travar ali no eixo, GG para seguir a malha, ó, GG 2 vezes, tá? Quando tiver posicionado os pontos, eu vou fazendo a extrusão dos dois, ó, sempre em dupla, tá? Selecionei os dois, a extrusão é até a extremidade ali, ó. O resto eu movo, ó, GG. Selecionei os dois, a extrusão, tecla E. Travo no X, ó, para não ficar torto. Seleciono o outro, ó, GG, para voltar um pouquinho. Aqui mais uma extrusão, ó. Sigo a inclinação, pego esse pedaço e volto lá para trás, ó, GG, para seguir o fluxo da malha. Seleciono os dois, ó, extrusão, eixo Z, para seguir, GZ, e aí eu vou contornando. Seleciono os dois, extrusão, até o final da minha interrogação. Seleciono os dois, extrusão, X, GG, extrusão, GG, extrusão. Aqui eu posso alinhar os dois com escala S. Deixa eu voltar para o meu padrão, que é o ponto mediano, SZ0. Tá? Se a gente observar, ó, S, eu estou aplicando escala, eu defino agora o eixo Z. Então vai ter um momento que os dois vão se encontrar, ó. E esse ponto é o 0, só digitar 0. E ele fica retinho ali. Vou mover para cá e finalizei a minha interrogação. Tá? Posso fazer esse detalhe de várias formas. Eu posso selecionar tudo, ó, e aplicar um inset, para dar uma distância. Depois eu movo isso para frente, ó, GY. Tá? E atrás eu posso fechar essa parte, ó, com a borda inteira, ó, segurando o Alt, clique, F. Alt, clique e tecla F. Também eu posso fazer uma pequena extrusão para trás. Ó. E finalizo aqui a minha interrogação. Ela está no centro do objeto. Vamos mover para frente, ó, GY. Vamos ativar o cubo. E ativando aqui a opção do Snap no vértice.
Vou mover, ó, GY e ativo aqui o Snap com a tecla Ctrl. Perfeitamente alinhado, mesma coisa que a gente fez nos cilindros, Shift D, cancela. Vou mudar a rotação para o 3D cursor, RZ 90, Shift D, RZ 90, Shift D, RZ 90. E aqui está o nosso objeto com todas as interrogações perfeitamente alinhadas, tá? Posso selecionar todos os objetos e adicionar a uma só malha, né? Todos os objetos, Ctrl J, uma malha única, finalizo aqui, ó, com dois modificadores, Bevel e Normal, Weight Normal. Pronto, somente isso. Bevel eu posso configurar ainda o tamanho desse bevel. Não precisa ser muito grande. Só para suavizar esses cantos. Não deixar esses cantos muito vivos. Vou mudar aqui para arco. Deu uma olhada ao redor. Uma coisa interessante para se checar também é a orientação da face. Bem aqui nessa opção da Viewport Overlay tem uma chamada face orientação. Se tiver alguma face ao contrário, principalmente aqui na interrogação que a gente construiu do zero, ele vai indicar através da coloração vermelha. Então se eu inverter aqui, Shift N, vou usar Flip aqui, cadê? Face, malha, né? Malha, eu vou aplicar aqui vou girar essa face. Vamos supor que tenha feito ao contrário durante a modelagem, isso é normal de acontecer. Você faz inversão, né? Em vez de aplicar a extrusão para frente, você faz para trás e fica uma loucura na hora de aplicar a textura. Então, nesse sentido, eu consigo visualizar através dessa Face Orientation. Olha só, eu não consigo visualizar normalmente, tá vendo? Tá? Mas sim com a face, com a orientação da face eu consigo ver esse objeto. Com o Medscape, eu nunca testei na verdade, vamos ver se ele mostra. Não, já te mostra uma diferença. Então, quando eu tenho uma diferença de normal, é perfeitamente visível quando eu aplico o material, principalmente quando eu aplico textura, porque a textura ela não passa para cá, ó, fica uma sombra, alguma coisa estranha. Então isso aqui é erro de normal, tá? Ou a face está invertida, facilmente você corrige, ó, com a tecla Shift N e pede para recalcular normal, ou você vai na malha aqui, ó, seleciona todo objeto, ó, malha, e pede para ele recalcular essas faces. E você vai corrigir essa opção. Mesh, Recalculate Normal. E aí você tem de volta a nossa face.